postura de time do Vasco em último compromisso deixa Diniz extremamente insatisfeito. Possibilidade de mudança para próximo compromisso e acerto com o jogador no dia do aniversário do clube. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A derrota do Vasco por 2-0 para o Juventude no Alfredo Jaconi cortou totalmente o embalo que foi criado após a goleada contra o Santos e colocou um espelho na frente do elenco. Fernando Diniz não fugiu do diagnóstico. Ele foi direto, cobrou postura e transformou um revés em recado. O treinador afirmou que o grupo não tratou o duelo como uma final e que o que se viu em Caxias do Sul precisa virar aprendizado real, não apenas um discurso. As palavras usadas na coletiva não deixam margem para interpretação. Abre aspas, desde os primeiros segundos de jogo estivemos abaixo, o Juventude conseguiu ganhar com mérito, teve time mais resignado, jogou com mais interesse, fecha aspas, disse Diniz ao reconhecer a superioridade do rival. O técnico apontou a raiz do problema, a intensidade inicial. Em competições longas, quem dita o ritmo nos instantes de abertura costuma controlar o restante do confronto. Na quarta, o lado gaúcho ocupou o gramado, venceu um duelo e fez o placar andar. O Cruz Maltino não conseguiu responder de forma alguma. Diniz ainda comentou em relação à oscilação, abre aspas, a gente não está oscilando, a gente está jogando bem quase que constantemente. Na quarta, a gente jogou mal, hoje, no caso contra a equipe do Juventude, a gente não teve nenhum tipo de produção, fecha aspas, ou seja, o padrão vinha aparecendo, mas a atuação foi aquém do mínimo aceitável. Isso dá o tom do que precisa ser feito, separar uma noite ruim do que vinha sendo construído, sem usar a goleada recente para encobrir falhas de temperatura competitiva. Sobre o 6-0, o recado foi ainda mais maduro, abre aspas, tem que saber ganhar de 6-0, saber que o jogo ficou no domingo, não tem nada a ver o jogo contra o Santos. A gente preparou, mas o time não conseguiu responder. A gente mereceu perder e o Juventude mereceu ganhar, fecha aspas. Disse ainda Diniz de forma muito direta, também com toda a insatisfação sobre aquilo que foi apresentado de forma competitiva por parte do plantel do Vasco no compromisso que dava oportunidade ao Cruz Maltino de conseguir engrenar algo que de fato não conseguiu acontecer e o Cruz Maltino foi derrotado fora de casa. O último compromisso que marcou a derrota do Vasco contra a equipe do Juventude, a volta de Pablo Verrete ao time titular trouxe um choque diferente para o torcedor que, claro, também já poderia imaginar a mudança de comportamento da equipe. Depois de cumprir suspensão na goleada de 6-0 contra o Santos, o centroavante retornou diante do Juventude e o comportamento ofensivo da equipe mudou de forma muito clara. O dado que salta aos olhos é justamente, sem contar os escanteios, foram cerca de 24 bolas alçadas na grande área, quase o triplo do que se viu no Morumbi. A maioria na direção do argentino, especialista no jogo aéreo, é característico dele. O Vasco buscou adotar esse tipo de comportamento para que permitisse com que a possibilidade dele finalizar pudesse ser maior. O problema é que nenhuma dessas tentativas virou lance perigo real. O resultado foi a derrota por 2-0 e a discussão sobre a titularidade do camisa 99 novamente em pauta. Com o Verrete em campo, o Vasco jogou extremamente diferente do comportamento que teve contra a equipe do Santos. O time buscou um atalho que não se justificou no jogo, cruzar a qualquer custo. Diniz comentou um pouco em relação a isso, abre aspas, obviamente que é uma possibilidade jogar sem o Verrete, mas não dá para a gente analisar de uma maneira linear e achar que o Verrete não dá para jogar de titular no time do Vasco, fecha aspas, disse o treinador, e o recado é correto, não é? A busca é fazer com que toda a questão se paute em como usar o centroavante para somar e não para engessar na equipe atual do Vasco. O que ficou claro em Caxias do Sul foi o vício de levantar a bola sem critério algum. Cruzamento é ferramenta e não plano para o jogo. Quando vira plano, empobreceu bastante
o jogo ofensivo do Vasco e o Cruz Maltino precisa reencontrar um equilíbrio do ataque que pode funcionar contra a equipe do Santos de uma forma que nem o torcedor mais otimista poderia esperar. No dia em que completa 127 anos de fundação, a diretoria do Vasco conseguiu também encaminhar o acordo pelo empréstimo do zagueiro Robert Renan, e agora deve ter o zagueiro de 21 anos de idade que deve chegar junto a um negócio com o Zenit em um prazo de 1 ano, com a cláusula de aquisição prevista ao fim do período. Assim, o jogador deve desembarcar no Rio de Janeiro para que possa fazer todos os trâmites legais e assim, se aprovado nos exames médicos, ser anunciado ao Gigante da Colina como um novo reforço para a defesa. Com a saída de João Vitor e a necessidade de reposição imediata, o Cruz Maltino escolheu um perfil que conversa com o que o treinador pede. Começo de jogada com segurança, qualidade no passe e também a leitura de como a linha deve jogar mais adiantada. É isso que o Vasco traçou juntamente com o Fernando Diniz, na busca por um jogador que tivesse essas características. A diretoria corre para finalizar a documentação e efetivar toda a inscrição dentro do prazo que se encerra na terça-feira, dia 26. E assim o jogador já está apto a, quem sabe, jogar o clássico contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, que acontece na quarta-feira. Assim, a negociação não nasceu do nada. O nome do atleta já vinha sendo observado há meses, com relatórios e também com conversas em andamento. O otimismo nos corredores não era nenhum discurso vazio. Admar Lopes viajou à Europa e acelerou as tratativas, o que transformou a intenção em um acerto real. A chegada também serve como uma resposta rápida à perda de peças mais recentes e que fizeram com que a defesa do Vasco tivesse uma redução ainda maior nas opções presentes no plantel para o uso do técnico Fernando Diniz nessa temporada. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.